E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui de volta com o nosso estudo de Apocalipse que fazemos semanalmente. As últimas semanas aí eu estive ausente por motivos pessoais, mas agora estamos retomando novamente os estudos. E hoje vamos entrar no capítulo 11, onde fala das duas testemunhas, que para mim é um texto muito interessante, muito importante de ser estudado e muito interessante, porque existe bastante movimento em cima dessas duas testemunhas, existe bastante especulação e bastante misticismo em cima das duas testemunhas. O primeiro estudo que eu fiz de Apocalipse, onde se falava das duas testemunhas, o rapaz que estava dando aula dizia que as duas testemunhas Moisés e Elias, uns é Enoque e Elias, uns dizia um é um judeu e outro é um gentil, são pessoas que vão operar milagres durante a grande tribulação. São várias coisas, vários movimentos que existem, várias especulações a respeito dessas testemunhas. Não faz muito tempo eu vi um cidadão dizendo não é João e Daniel que serão as duas testemunhas. E eu gosto de adotar sempre a interpretação mais simples e mais literal. Apesar do Apocalipse ser um livro simbólico, eu gosto de usar a interpretação sempre a mais simples. Por isso que eu sou amilenista. Porque eu acredito que é um jeito mais simples de estudar a palavra e mais fácil de entender. Então vamos lá. Capítulo 11, Apocalipse capítulo 11. Então foi-me dado um caniço semelhante a uma vara para medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara e mede o templo de Deus, e o altar, e conta os adoradores que estão reunidos. Contudo, não considere o pátio exterior, não tomes as suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus, e eles pisarão a cidade por 42 meses. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Senhor mandou João medir o santuário. É a mesma visão que ele deu para Ezequiel, que ele deu para Zacarias, falando a respeito de medição, de medir o santuário. Por que ele vai medir esse santuário? Nós, a igreja, somos o santuário de Deus. Muitas pessoas elas gostam de colocar o Apocalipse como se fosse construir um novo templo, um terceiro templo. É muito forte aqui no Brasil esta crença, até por causa dos filmes e das novelas, de que haverá um terceiro templo onde o anticristo vai se sentar e tudo mais. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 16, 17, que a igreja é o santuário de Deus. Então eu entendo que quando fala para medir o santuário, olha aqui, está mostrando que Deus ele tem o controle do santuário, que ele tem o controle da igreja, que ele tem o controle de todas as coisas. Por isso aqui, no momento que fala das duas testemunhas, nós vamos ver que está mostrando a proteção divina sobre os fiéis e o controle que Deus exerce sobre a perseguição, o controle que Deus exerce sobre o inimigo, sobre todas as coisas. E que mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de perseguição, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e Deus tem um tempo de proteção para os seus fiéis, para o seu povo. E nada acontece sem a permissão divina. Tudo que vem na vida do cristão, tudo que vem na vida da igreja, vem com a permissão de Deus. E algumas coisas não apenas com a permissão, mas coisas até que ele envia. Nós vamos ver no livro de Atos, quando a igreja estava muito acomodada, e houve uma perseguição ali para que houvesse um despertamento. Então foi uma obra de Deus haver aquela perseguição, ainda que não foi Deus que operou, foi os inimigos, mas para que houvesse ali um despertamento. Então ele vai medir o santuário de Deus. E ele vai falar aqui: contudo, não considere o pátio, não tome medida, porque foi entregue nas mãos dos não-judeus ou dos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui muita gente vai falar que está falando
daquilo que eu disse agora de pouco, do terceiro templo, onde haverá a construção de um terceiro templo, onde haverá o anticristo fazendo acordo com os judeus, depois rompendo o acordo, depois havendo ali uma guerra contra o povo de Deus e Jesus vindo para salvar a Jerusalém. Muita gente acredita nessa parte. Outros acreditam que está falando aqui de quando Roma destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, onde os gentios realmente pisaram a cidade santa, pisaram Jerusalém. Eu particularmente acho mais fácil essa segunda interpretação, onde fala da destruição de Jerusalém que houve no ano 70, porque os judeus não reconheceram a vinda de Cristo, não reconheceram o Messias e quiseram continuar na antiga aliança, com sacrifícios, com sacerdotes, com levitas, então houve uma dispersão ali dos judeus, porque agora Jesus veio. Agora não precisa mais da festa do tabernáculo, porque ela apontava para Cristo. Não precisa mais do sacrifício de cordeiro, porque o nosso cordeiro pascal já foi imolado. Não precisa mais de sacrifícios, porque tudo apontava para Cristo. Não precisamos mais de sacerdotes, porque temos Cristo, nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Então, por conta disso, Jerusalém foi destruída e Israel foi disperso pelas nações, porque agora inicia-se um novo tempo, a era da igreja. Então eu creio que essa é a interpretação mais correta. E por 42 meses que está falando de um tempo determinado. Nós vamos ver muito essa expressão 42 meses, tempo, metades de um tempo, que alguns consideram que são aí 3 anos e meio, alguns números dá 7 anos. Beba muita água. Mas a realidade é que isso mostra um número de tempo específico, um número de tempo determinado por Deus. Eu acredito que é uma besteira a igreja querer ficar determinando datas, determinando dias, até porque quem fazia isso não eram os mestres cristãos do passado, não eram os pais da igreja, não eram os profetas, quem fazia isso eram os gnósticos, de querer usar a numerologia no meio da igreja. Na verdade, esses números, eles mostram que é um tempo determinado, onde Deus tem o controle do começo, do meio e do fim, um número de tempo determinado por Deus. É isso que significa. Então aqui ele vai falar no versículo 3, concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem por 1260 dias, com trajes escuros de pano de saco. Novamente aqui está dizendo um tempo. Existe um tempo para essas testemunhas profetizarem. Elas não vão profetizar para sempre, elas não vão profetizar antes da hora, elas vão profetizar em um tempo. Existe o tempo certo até que se cumpra a plenitude dos gentios. Tudo tem aqui um tempo determinado por Deus. Essas testemunhas elas vão estar com pano escuro de saco, com vestes de humilhação. Vão ter humilhação diante de Deus, em humildade, talvez pelos pecados da humanidade, pela arrogância da humanidade, pela quantia que o povo está afastado de Deus. A Bíblia diz em várias partes, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, até que ele vos exalte. A Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados. Existe muita referência a se humilhar diante de Deus, e essa referência aqui de humilhar com pano de saco era muito comum no Antigo Testamento, quando as pessoas estavam em pecado e queriam buscar a face de Deus. Quando Israel pecava e havia um grande juízo, um grande julgamento, eles se colocavam assim, oravam em humilhação, até que Deus tivesse piedade e mudasse a sorte deles, e mudasse ali a circunstância. Então isso está falando dessas pessoas em humilhação diante de Deus. Humilhação por conta do juízo de Deus que está vindo sobre o planeta, humilhação por causa do pecado do planeta, por causa do próprio pecado, enfim, pessoas quebrantadas diante do Senhor, diante de Deus, diante do Deus de toda a terra. Quando o povo de Israel tinha uma derrota, na época de Josué, o que Josué fazia? Ele não arrumava um culpado, ele ia lá e se arrependia e se humilhava diante de Deus. Várias outras partes no Antigo Testamento nós vemos Israel perdeu, começou a vir uma derrota, começou a vir um problema,
Todo mundo se humilha diante de Deus até que Deus venha com a solução. Então é disso que está falando, vestes de humilhação, vestes de quebrantamento. Mas e agora, quem são as duas testemunhas? Até agora nós falamos delas, mas quem são as duas testemunhas? O versículo 4 ele vai responder. Essas testemunhas simbolizam as duas oliveiras e os dois candeeiros que permanecem firmes na presença de Deus. São as duas oliveiras, perdão. São as duas oliveiras e os dois candelabros, os dois candeeiros que estão diante do trono de Deus. Vamos ver quem são os dois candeeiros? Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui já há uma resposta. São as duas oliveiras e os dois candelabros. Nós já vemos aqui no versículo 20 do capítulo 1 que os candelabros simbolizam a igreja. Os candelabros simbolizam. Vamos ver mais coisas aqui? Vamos ver as duas oliveiras agora. Quem são as duas oliveiras que estão diante do trono de Deus? Romanos capítulo 11, versículo 17 a 24. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre os outros ramos, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglorie contra esses ramos. Porém, se fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou então dirás, os ramos foram cortados para que tu foste enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu permanece firme pela fé e não te enraiveça, mas teme. Pois se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual modo não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade com os que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, também será excluído. E quando eles não permaneceram, quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu, que foste cortado de uma oliveira brava, por natureza e de forma sobrenatural, foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais à sua própria oliveira. Então esse texto aqui, do que ele está falando? Ele está falando dos gentios que foram enxertados na oliveira verdadeira, que era Israel. Que Israel, sendo a oliveira verdadeira, a oliveira cultivada por Deus, teve os seus ramos quebrados, e os gentios, nós que éramos oliveiras bravas, fomos cortados e enxertados ali. É isso que ele está falando. Houve um tempo que Deus trabalhou com Israel. Todo aquele tempo, todos aqueles anos, Moisés, os profetas, os reis, toda aquela história que a gente conhece. Até que chegou o tempo que aconteceu que veio Cristo, na plenitude dos tempos. Israel rejeitou, houve a dispersão de Israel e o evangelho foi enviado aos gentios. Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos que o evangelho é enviado aos gentios e eles ouvirão. Então, para resumir, as duas oliveiras falam da igreja completa de Israel e de gentios, de judeus e de gentios, a igreja plena. Israel, oliveira verdadeira quebrada, gentios, oliveira verdadeira enxertada nela. Essas são as duas oliveiras que estão diante do trono de Deus. Para mim isso sempre foi muito claro. Desde a primeira vez que eu li as duas testemunhas, que eu vi alguém pregar sobre as duas testemunhas, isso sempre foi claro. Por quê? O texto está dizendo, são as duas oliveiras que estão diante do trono de Deus. E os dois candelabros. Os candelabros eu já li ali para vocês, que são a igreja, os 7 candelabros. Então os candelabros, posso dizer que representa a igreja. As oliveiras também representam a igreja que assistem diante do trono de Deus.
Então é isso. Então não precisa porque a gente ficar imaginando coisas, a gente ficar procurando coisas, quando a Bíblia já deixa claro. Por isso que eu gosto sempre da interpretação simples. Eu gosto muito da interpretação mais simples possível. E para mim essa é uma interpretação simples e coerente. Então as oliveiras representam a igreja. Será que se alguém tentar lhe causar algum dano, da boca dele sairá fogo e devorará seus inimigos? Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Aqui mostra o poder de Deus a favor da igreja. O quanto Deus cuida. E aqueles que se levantarem contra o seu povo serão quebrados, serão quebrantados. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida de nós, cuida do seu povo, como a menina dos seus olhos. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas é Israel a menina dos olhos de Deus. Não é a igreja. Mas aqui o texto que eu li aqui mostra que Deus tem uma igreja de judeus e de gentios. Que o povo de Deus é esse, são as duas oliveiras diante do trono. Israel e a igreja. Israel, a igreja do Antigo Testamento, ainda que haja judeus convertidos hoje, e a igreja, os gentios, a igreja do Novo Testamento. Então, aqueles que se levantam contra a igreja vão ter um julgamento de Deus, e o Apocalipse ele vem mostrar isso. Em todo o Apocalipse mostrando como haverá um julgamento de Deus, uma punição contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Esses homens eles têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante um tempo em que estiverem profetizando, e têm poder de transformar água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, todas quantas ordenarem. Então aqui eles têm o poder de fechar o céu. Aí eu vou dizer, quando está falando aqui nessa questão de flagelos, aqui ele está lembrando um pouco dos feitos contra o Egito, da punição, do julgamento de Deus contra o Egito. E é claro que é por conta disso que as pessoas associam a Moisés, como quando fala de descer fogo, associam a Elias. Mas aqui está mostrando o julgamento de Deus a favor da igreja, o julgamento de Deus contra as pessoas que se levantam contra o seu povo. Da mesma forma que não foi Moisés que fez aqueles atos, não é a igreja que fará. Deus estabeleceu um julgamento sobre o Egito, sobre cada uma das divindades do Egito, e assim nos nossos dias Deus estabelece um julgamento sobre todas as nações ímpias, sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que odeiam também o seu povo. É isso que está dizendo, por isso está fazendo uma referência aos flagelos do Egito. Mas uma coisa que eu quero destacar, que a igreja ela tem o poder de fechar os céus. Quando que a igreja fecha os céus? Quando a igreja não ora, não jejua, não prega a palavra. Quando a igreja está em oração, em jejum, buscando a face de Deus, pregando a palavra, proclamando o evangelho. Vamos dizer assim que de uma maneira simbólica, os céus estão se abrindo. Pessoas estão ouvindo a palavra de salvação, pessoas estão sendo salvas. A vontade de Deus está sendo proclamada e o reino de Deus está em avanço. Mas quando a igreja se cala, quando a igreja não ora, quando a igreja não jejua, quando a igreja não proclama a palavra, quando a igreja se cala, quando a igreja se tranca ali no seu mundinho, a tendência é o céu se fechar, Deus não vai operar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, como as pessoas lá fora vão ouvir o evangelho se a igreja não estiver pregando? Então isso mostra também a igreja fechando o céu, fazendo um simbolismo aqui, mas é isso que se faz. A igreja fecha os céus quando ela se cala, quando ela não proclama o evangelho e quando ela não ora. Quando eles tiverem, versículo 7, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles os ferirá de morte. Então isso daqui ele está mostrando que a igreja tem um tempo aqui na terra. O diabo ele não pode tocar na igreja. O Estado que está a serviço do diabo também não pode, até que Deus diga, toca. É igual no caso de Jó.
O diabo tocava nele, mas existia uma forma limitada. Então aqui está dizendo que quando eles forem concluídos, quando concluir, então vai ter muita gente pregando o evangelho, muita gente servindo a Deus de maneira fiel, mas que o Senhor não vai permitir que essas pessoas sejam martirizadas. Mas vai chegar um tempo que ele vai permitir que uns ou os outros sejam. Nós vemos na história da igreja muitos mártires, muitas pessoas perseguidas, martirizadas, e vemos muitos livramentos que Deus deu. E vemos muitos que Deus permitiu. Então isso aqui está mostrando que é no momento que Deus permite. E que o diabo, ou o Estado, ou qualquer pessoa não pode tocar na igreja, no povo de Deus, enquanto não for a hora de Deus de que isso aconteça. Nós temos um exemplo, por exemplo, dos valdenses, que eram muitos perseguidos, que muitos foram massacrados, mas que muitos sobreviveram, porque não era o momento de Deus. Mas aqui está mostrando que haverá uma perseguição contra a igreja. Aqui está mostrando que muitos cristãos vão ser martirizados, que muitos cristãos vão ser perseguidos e que o diabo, o Estado, ou sei lá quem mais estará a serviço do diabo, vai ter êxito em perseguir a igreja. Me perdoe se eu não estou tirando glória a Deus, aleluias, dessa pregação. Porque o povo brasileiro ele está viciado em ouvir promessas falsas de bênçãos, promessas falsas de vitórias. A igreja brasileira ela está sendo ensinada a romper com as barreiras, a romper com os limites, a romper em glória, a romper em vitória, quando a Bíblia nos ensina que os dias serão maus, que nos aguardam dias ruins, dias de tribulação. Ah, Cristiano, você é um profeta do caos. Não, meu amigo, eu não sou um profeta do caos, eu estou lendo versículo por versículo da Bíblia aqui, texto por texto, versículo por versículo. Eu não estou imaginando nada. Profetas do caos são esses malucos que tiram um texto isolado e que formam um tremendo misticismo em cima dele para fazer a Bíblia falar aquilo que a Bíblia não está falando. Como, por exemplo, aqueles que dizem que o final dos tempos serão marcados por um grande avivamento, quando Jesus próprio diz, quando eu voltar eu acharei fé na terra? Ele faz essa pergunta. Quando Paulo diz que os últimos dias os homens serão gananciosos, serão problemáticos, amantes de si mesmo, rebeldes, arrogantes. Então, o que a Bíblia diz? Quem é o profeta do caos? Aquele que expõe versículo por versículo, ou aquele que tira um texto isolado do contexto, ou faz uma interpretação alegórica de uma coisa para fazer a Bíblia falar aquilo que ela não está dizendo? Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, a mesma que o seu Senhor será crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, línguas, nações contemplarão os seus corpos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que viviam sobre a terra. É o mesmo que fala lá no livro de Atos. Aqueles que perturbam as nações chegaram até nós. É a mesma palavra quando, se eu não me engano, é Paulo e Barnabé, se eu não estiver enganado, me foge agora da memória, mas chegam numa determinada cidade, alguém diz, olha, aqueles que têm afligido as nações chegaram até nós. Porque a igreja vai pregar um evangelho de santidade, um evangelho de salvação. Vai pregar um evangelho que vai contra a cultura deste mundo. Então, tem afligido o mundo, tem incomodado, porque a igreja incomoda. Porque quando você prega o evangelho, automaticamente as pessoas são confrontadas do seu pecado, são chamadas ao arrependimento. Principalmente a nossa geração, que é uma geração de gente afrescalhada, que gosta de se sentir, que gosta de ser bajulada e que não pode falar nenhuma palavra que ofenda, que desagrade. Aí ouve que tem que se arrepender, que não se arrepender vai para o inferno, que tem que se quebrantar, que tem que mudar de vida, que tem que produzir frutos de arrependimento. Essa geração não gosta. Então a igreja aflige, a igreja incomoda. A igreja é um espinho no sapato do mundo, porque a igreja anda na contramão. Eu me lembro de um dia, se eu não me engano, em 2009, que eu li num jornal ainda, nem é na internet, um filósofo lá, um comentarista falando, e ele dizia assim, é sempre o mesmo problema.
A sociedade quer evoluir. Estava falando de homossexualismo, de pedofilia e de ideologia de gênero. E ele dizia, a sociedade quer evoluir, mas os cristãos eles têm a sua linha conservadora. Então eles vão na contramão. A sociedade quer ir para um lado, o cristianismo quer ir para o outro. E a única solução é você dissolver o cristianismo. Porque eles não evoluem, porque eles vai contra aquilo que está na sua regra de fé, que é a Bíblia. Então eles andam na contramão. Então eles são um incômodo. Então a única maneira que há de fazer a sociedade evoluir na visão dele é dissolvendo a igreja, destruindo o cristianismo. E por aí vai. Isso eu li mais ou menos em 2008, 2009, num jornal. Nós estamos em 2025 e cada vez a tendência é isso aumentar. E aqui quando fala que estará na cidade, alguns falam que está falando de Jerusalém, porque falam onde foi o Senhor, foi morto. Mas também pode significar que está falando aqui do situação espiritual das nações que estão como Sodoma e Egito. Porque a sua situação espiritual é crítica. E os habitantes da terra vão zombar, vão festejar quando vê a igreja sendo martirizada, quando vê o povo de Deus sendo perseguido. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou sobre os seus corpos o espírito de vida e tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quanto vivem. E eles ouviram uma grande voz que projetava dos céus. E lhes ordenou subir para cá. E elevaram-se os céus numa nuvem, e os seus inimigos as observaram atônitos. E naquele momento houve um grande terremoto, desabou a 10ª parte da cidade, 7.000 pessoas morreram, e neste terremoto os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória a Deus do céu. Assim transcorreu o segundo ais, e o terceiro virá sem demora. Então aqui fala da nossa grande esperança. Essa parte é linda. Se aqui teve notícias boas e ruins, aqui essa daqui é ótima. Está falando do arrebatamento. A Bíblia diz, num instante, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Então é isso que fala aqui, olha, que o Senhor os chamou para si. É isso que nós aguardamos. Nós aguardamos o arrebatamento, o dia do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nós seremos transformados, que o mar, que a terra, tudo vai dar os corpos que lá estão e que esses corpos serão transformados e serão glorificados para estarmos com o Senhor. Mateus capítulo 24 vai dizer assim, vai falar da destruição de Jerusalém, da grande tribulação, e vai falar, versículo 29, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, os poderes dos céus serão estremecidos, então surgirá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra o prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 cantos da terra. É isso que está falando aqui, a vinda de Cristo. E aqui está falando que a humanidade ímpia, vindo a vinda de Cristo, ficarão aterrorizados e vão glorificar a Deus. Não está dizendo que eles vão se converter. Estarão dando glória a Deus. Talvez de medo, de susto. Imagine o pavor, a hora que toda a igreja, todo o povo de Deus foi tomado daqui da terra para encontrar com o Senhor. E as pessoas que ouviam a palavra de Deus, que ouviam os ensinamentos e que agora não serão arrebatadas. E os ímpios que tanto blasfemaram, que tantos rejeitaram, agora vendo as profecias se cumprirem. Então ficarão atemorizados e darão glória a Deus. Versículo 15. Então o 7º anjo fez tocar a trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamaram: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus
que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com seus rostos e adoraram a Deus, e declararam: Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. E eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e hora de destruir os que assolam a terra. Nesse momento abriu-se o santuário de Deus nos céus e foi observada a arca da aliança. Houve vozes, relâmpagos, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Tudo isso para mostrar a glória de Deus. E chegou o tempo de julgar a terra. Ai, ai, ai. Agora sim, chegou, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Chegou aqui, fala, houve o arrebatamento da igreja e agora chegou o momento do julgamento, onde Deus vai julgar todos, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos comparecerão ali no tribunal de Cristo e todos serão julgados por ele, ninguém escapará. O Senhor julgará o segredo dos homens, diz a palavra de Deus. E aqui diz que ele dará recompensa aos seus servos e ele castigará os ímpios. Meus irmãos, isso é sério, isso é pesado. O dia da ira do Senhor vai chegar. No entanto, esse dia não é hoje. Ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se voltar para Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder. Volte-se para Ele. Se você está afastado do Evangelho, volte-se para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Coloque o seu coração nas mãos dele. Se você não é cristão, se você é afastado do Evangelho, volte-se, porque o dia da ira do Senhor vai chegar. Do mesmo jeito que cumpriu a profecia de Jesus da destruição de Jerusalém, essas demais profecias também se cumprirão. Então volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues 6909. Faça-nos uma visita aqui onde estudamos a palavra, Rua Silvestre Garcia, 169, Alto da Bela Vista, toda quinta-feira às 7 da noite e domingo às 10 da manhã. Fique com Deus e até o próximo vídeo.